Olá, gente querida, tudo bem? Bom, aqui é CJ falando com vocês, saudade de todos. Alguns pedidos de alunos, ex-alunos, e podem pedir sempre pelo Face, beleza? Pelos grupos vestibulares e concursos públicos, CJ Atualidades, tá? Assuntos que caem muito no SSA e no Enem. Gente, o importante é que tem muitos livros bons, materiais bons no mercado, mas nem todos preparam para o SSA, tá? Então preste atenção que eu vou trabalhar um tema e também é bom estar com um caderninho de lado, porque eu vou trabalhar o tema trazendo um pouco para o SSA, que é um vestibular específico sobre Pernambuco, tá? E um tema pedido aí pelo pessoal muito foi espaço e poder. Aí eu coloquei alguns tópicos aqui com um pouco de experiência que eu tenho. O que é que cai sobre espaço e poder, para ficar bem fácil para vocês, tá? O primeiro, gente, quando eu falo de espaço e poder, a gente tem que lembrar logo a aula de conflitos. Eu vou deixar aí para vocês. E um conflito sempre pedido no Enem, todos os anos, também no SSA, é a questão palestina. Tá? Vou deixar aí à disposição de vocês também aí para vocês baixarem. Quem já teve a aula, beleza. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar tranquilamente e jogar a dúvida para mim, tá? Então a primeira coisa é a gente relacionar com conflitos, mas não é só isso não. Vamos devagarzinho ver as questões que caem mais. A gente já fala espaço e poder. Vamos falar logo de duas teorias, né, de geografia. E uma delas eu posso falar de espaço e poder, que é a teoria, eu tenho a teoria determinista e a possibilista. A determinista, olha aí, cuidado com esses dois nomes aí, teorias, determinista e possibilista. A determinista diz que a natureza é que determina se o homem pode ou não ocupar aquele espaço, pode ou não produzir naquele espaço. Essa determinista é defendida por muitas pessoas que, vamos dizer assim, promovem guerras e conquista de territórios, tá? Espaço vital, ó, lembra dessa expressão aí, espaço vital. A possibilista não, o homem transforma o espaço. Então o poder da possibilista é o homem transformando o espaço com tecnologia. O poder do espaço da determinista é a força. Certo? Então lembra, a determinista mais antiga, tá? E a possibilista mais moderna, ok? Então um dos itens que caem, que pedem muito a vocês, tá? Bom, outra coisa é não confundir geografia política com geopolítica, ok? Geografia política com geopolítica. Geografia política é o estudo da geografia dos homens, como é que ele tem poder, a partir de quê, se é de dinheiro, se é de tecnologia, se é de armas, tá? Então estuda a geografia de forma política, onde é que ele domina, onde é que não domina, por que é dominado, por que domina. A geopolítica não é a aplicação. Então, geografia política, você estuda somente a geografia dos homens. A geopolítica é uma coisa mais inteligente. Você usa aqueles dados para transformar alguma coisa, não é legal? Então você usa o estudo do solo, o estudo do relevo, o estudo da vegetação para desenvolver uma agricultura mais inteligente, fazer uma política mais inteligente. Isso é geopolítica, é usar o conhecimento para transformar. Tranquilo? Agora vamos lá. Eu tenho dois tipos, gente, de espaço. Espaço absoluto e espaço relativo, que tem a ver com isso que eu acabei de dizer. Ok? Então vê, nas anotações aqui que eu fiz, o espaço absoluto já está falando, é tamanho. O espaço absoluto de um país, tantos milhões de quilômetros. O espaço absoluto entre um país e outro, tantos mil ou milhares ou milhões de quilômetros. Tá? Então é o espaço não transformado, é o espaço simples, é o espaço puro.
Já o espaço relativo, tá? Relativo já fala, relativo a quê? Então o espaço relativo, gente, é aquele modificado. O que é que tem a ver com poder? Tem tudo a ver, veja. Dois países que têm muitos rios. Então o espaço absoluto é esse. Todos os dois têm muitos rios. Mas se um deles desenvolve nesses rios atividades portuárias, econômicas, pesqueiras, quem é que vai ter mais poder? É o que fez a geopolítica. Ele usou os rios e fez algo de útil, fez algo para crescer com esse. Então ele transformou o espaço absoluto num espaço relativo aproveitável, não é? Então vai vindo a diferença do que a gente começou a falar, uma sequência. É uma pena não ser aula ou não estar com um quadro aqui, mas acho que tá dando para vocês entenderem legal aí, ok? Bom, então isso é a diferença básica ainda aí entre espaço absoluto e relativo. A gente vai falar sobre algumas questões, não é? Sobre raça, etnia, língua, vamos ver isso sim, tá? Fazendo algumas questões aqui. Bom, aí eu queria abordar com vocês umas questões assim bem interessantes do que eles pedem mais, por aí. Primeira coisa, a diferença, gente, poder como potência, não é? Poder como potência. Olha, existe o poder como potência e o poder como domínio. O poder como potência é aquele do espaço transformado, é você transformar o espaço e ter o poder pelo que você está fazendo. O poder como domínio é aquele onde tem a força, onde o poder é exercido através da força e não só da transformação do espaço. É uma pena, né? Bom, vamos ver outro tema abordado aqui. Bem, gente, então diferenciando o poder no sentido de potência e domínio. O poder no sentido de potência é a capacidade, é o poder pelo que é produzido, pelo que é feito, tá? Já o poder no sentido de domínio é aquele poder exercido mais pela força, pela violência, e não necessariamente pela produção, pela transformação do espaço. Aí a gente vai lembrar, um mais moderno que o outro, uma forma mais moderna do que a outra de transformar e produzir no espaço, ter poder, que é o assunto no espaço, beleza? Outra coisa muito pedida é qual a característica de uma sociedade quando ela tem um Estado. O Estado, vamos entender assim, como um país, tá, gente? Qual a característica? É a diferença de poderes, não é? No Estado você tem quem faz as regras, faz as leis, isso é a parte política, é o judiciário, e tem a parte que seguem essas leis, e no caso você, seu pai, como cidadão. Então há uma transformação no espaço dessa seguinte forma: quem elabora as leis, as regras e quem seguem essas regras, tá? Isso faz parte também do espaço e poder. Quem tem o poder aí é quem? Quem tem o poder político, quando eu falo de Estado, ok? Entenda-se Estado, país, beleza? Gente, cuidado com uma coisinha que é sobre Estado-nação. Então, Estado-nação é essa estrutura aí do Estado, do país que existe, tem seus poderes políticos, tem os que fazem as leis e os que seguem. Então, há uma identidade nacional. A minha nação é o Brasil. Mas tenham cuidado que nem toda nação tem um Estado. Isso, às vezes, os livros não trazem, mas os vestibulares são implacáveis, tá? Então, por exemplo, os curdos muito falados aí na atualidade, na guerra da Síria, é uma nação. Não existe o país Kurdistão, eles querem que existam, mas existe a nação curda.
a nação palestina, apesar de não existir o Estado palestino, não existe o Estado curdo, tá? Então, nação é uma identidade comum entre um povo. Então, ter um pouco de cuidado com isso, que eu vi alguns livros aí trazendo nação como se fosse o Estado, como se fosse a mesma coisa. Ter um cuidado especial com isso, porque eu posso ter uma nação sem ter território, tá? Então, ter cuidado como é colocado isso nas provas, principalmente do Enem, que requer que a pessoa pense e raciocine bastante. Então, principalmente o Estado curdo e o palestino, eles têm uma identidade cultural, né? O basco, o País Basco, não existe o País Basco, existe a nação basca, tá certo? Outro problema muito sério é quando se fala sobre idioma, né, e identidade. Então veja, o país, ele adota o idioma oficial, mas às vezes há problemas no mundo. Eu falei quase agora do povo curdo, né? Existe o país Kurdistão? Não. Os curdos ficam ali entre a Síria, o Iraque, o Irã, tá? Pega um pouco da Turquia. Eles não falam turco, eles não falam iraniano, eles falam curdo, tá? Eles têm uma linguagem, uma cultura, uma literatura, uma forma de vestir própria. Então, um país, ele adota a sua linguagem para criar uma identidade, mas dentro do próprio país eu posso ter algumas etnias. Olha aí, quando eu falei de etnia quase agora, a etnia curda, que não necessariamente aceita, e aí vai ser criado um conflito aí dentro do próprio país por um grupo que não aceita o mesmo idioma, por exemplo, a mesma cultura, por exemplo. Tranquilo? Bom, dentro de um Estado, uma coisa falada é a burocracia. Burocracia nada mais é do que regras para tudo, para comércio, para indústria, para você abrir uma empresa, para tudo. Então, pode ajudar ou atrapalhar a economia de um país. Por exemplo, no Brasil, para você abrir uma empresa, são dezenas de documentos, várias semanas ou meses para se abrir uma empresa. Nos Estados Unidos, os países mais desenvolvidos da Europa, alguns documentozinhos você já sai, você já abre sua empresa, às vezes mesmo pela internet, bem fácil, tá? Então, o excesso de burocracia, quer dizer, de regras, de leis, tem que pegar um papel para levar para tal órgão, para depois carimbar, para ir para tal lugar. Então, burocracia nada mais são do que as regras de funcionamento de um Estado ou de um país, ok? Que pode ajudar ou não no desenvolvimento desse país, certo? Bom, alguns alunos me pediram para resolver algumas questões, comentar algumas questões. Então, uma coisa interessante, que a primeira é aquela mafiosidade, gente, cuidado com as palavras sempre, nunca, jamais, somente, exclusivamente. Geralmente é roubada em geografia, certo? Então, eu recebi algumas questões com alguns enunciados que dizem assim: o Estado moderno é sempre, sempre, nunca, jamais, já está errado. Sempre imperialista, assumindo explicitamente o domínio de uma parcela da população sobre a maioria das pessoas, as quais não são reconhecidas como cidadãos. Podem ser reconhecidas sim, a minoria ou maioria, isso é outro problema, tá? Aí, a nação é um conjunto de pessoas que têm uma identidade entre si, até aí tudo bem. Tal identidade pode ser formada ao longo do tempo pela ação do próprio Estado e pode se basear em características como língua, religião ou cultura comum. Pode, não é obrigatório, mas pode sim. Por isso que, por exemplo, a nação curda quer o reconhecimento do país chamado Kurdistão, porque eles têm isso daí, eles têm uma identidade comum, cultural, certo? E étnica. Entendemos o território do Estado-nação como um espaço sagrado de um povo. Sagrado não, gente, é o espaço de ocupação, o espaço de trabalho, o espaço de transformação. O espaço sagrado não, aí eu já estou partindo para outro tema, né?
E outra tem a aliança entre o Estado e capitalistas, né, uma forma de produção moderna, que caracteriza o Estado moderno, sim, tende a envolver conflitos de interesses entre estas duas partes, principalmente no que tange a relações entre poder econômico e poder político. A aliança entre Estado e capitalismo, quer dizer, um país capitalista, né, moderno, tende a envolver conflito de interesse entre duas partes, quando se relaciona poder econômico ao poder político. Poxa, a gente está vendo aí direto, e o Brasil passando por uma crise econômica e política por isso, né? Então, quando você tem o capitalismo, existe um conflito de interesse, então existe aquela busca pelo poder de forma descontrolada, se metendo no governo, comprando políticos recebendo propina. Essa é uma relação onde vai gerar conflitos com a própria sociedade, que vai ficar olhando ou lutando e se mobilizando, como está acontecendo hoje em dia. Ok. Bom, outro texto aqui que colocaram para mim, algumas análises, é o seguinte: deixa eu ver aqui, sobre identificar o assunto, considerando as relações de espaço e poder, né? Entende-se como território qualquer espaço físico. Território é um espaço físico, na superfície terrestre, independentemente de existirem ou não as relações de poder entre eles. Não, aí não tem território, qualquer espaço físico. Não, território, gente, ele tem que ter uma relação de poder, tem que ter uma relação política, de quem manda, quem faz as leis. Então tá errado isso daqui, ok? Bom, outra coisa aqui, considerando o investimento do poder em uma pessoa por um grupo unido, considerando o investimento de poder em uma pessoa ou um grupo unido, um dos conceitos que melhor se aplicam à discussão são de hegemonia e nação. Hegemonia quer dizer aplicação em recursos, é o desenvolvimento por si, não é? E nação, já está dizendo, um grupo com identidade, com características próprias, sim. Então me mandaram aí um materialzinho legal, bem legal aí. E fica aí uma dica para vocês aí sobre Estado, poder, ok? Se tiver qualquer dúvida aí, estou aí atento aí para vocês, beleza? Valeu, gente, até a próxima.